Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Estamos cada vez mais pertinho do Natal e do final do ano. E eu quero saber, vocês já compraram os presentes de Natal? Por aqui já tá tudo organizado, hein? Hoje é dia 19 de dezembro e, como sempre, tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que traz tudo o que mais importa pra você. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, boa tarde, Su. Olá, pessoal. Uma ótima tarde para você que tá com a gente antes mesmo desse final de semana que antecede o Natal, com aquele climinha família, não é? E hoje a conversa começa em São Paulo, com o governador Tarcísio confirmando o reajuste do metrô e dos trens em 2026 para seguir a inflação. E a passagem pode passar dos R$ 5,40. Pois é, e ainda tem operação na estrada da CET em andamento. Então, olho no trânsito pesado de Natal e Ano Novo, além de um empréstimo de até 12 bilhões de reais para os Correios para tentar reorganizar as contas da estatal. E em Brasília, a Câmara decidiu cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Mais um capítulo da novela política que o Brasil não se cansa de maratonar sem perceber que não passa de uma nova reprise. Então bora respirar fundo, ajeita esse fonezinho e segura firme no café antes que esfrie, porque o ABC Cast já tá começando. E nós iniciamos esse programa falando do reajuste do metrô e do trem em São Paulo. JP, ouvinte, o governador Tarcísio confirmou que o reajuste do metrô e dos trens em 2026 vão seguir a inflação, mantendo a linha adotada nos últimos 2 anos. Hoje, a tarifa é de R$ 5,20 e ele não cravou um novo valor, mas deixou claro que o índice inflacionário será o principal critério para a conta. Pelos dados do IBGE, a inflação acumulada em 12 meses é de 4,46%. E em 2025 ficou em 3,99%. E com isso, especialistas projetam que a passagem pode passar dos R$ 5,40 justamente para evitar a defasagem e garantir a sustentabilidade do sistema. São Paulo então segue esse ciclo eterno de tarifa subindo e promessa descendo. O reajuste vem com planilha na mão e discurso pronto, para manter o equilíbrio financeiro. Mas o equilíbrio, no fundo, é o do passageiro, né? Tentando se segurar num vagão lotado. Então, no Brasil, até o aumento é pontual. Todo janeiro, no mesmo horário e na mesma estação. Quando a gente acha que os serviços, principalmente do metrô, vão melhorar um pouquinho, trazendo modernidade, né? Então, agora os metrôs de São Paulo, durante o sábado, funcionam 24 horas. E também as catracas começaram a aceitar cartão de crédito e de débito por aproximação, lembrando que tem que ser o físico, não dá para ser o online. Quando a gente pensa que o serviço vai melhorar um pouquinho, vem aí também a notícia de reajuste e, como muitos falam, aparentemente realmente não existe almoço grátis, né? Vamos agora então para o nosso giro de notícias, iniciando pela Operação Estrada da CET. Ouvinte, o final de ano tá chegando, hein? A CET começou hoje a Operação Estrada, que vai até o dia 5 de janeiro, para dar conta do trânsito pesado de Natal e Ano Novo, com a previsão de mais de 2,5 milhões de veículos saindo da capital. E a dica é evitar pegar a estrada entre as 2 horas da tarde, às 14, e as 22, às 10 horas da noite, nos dias mais críticos. E se puder sair depois das 10 da noite, marginais, Anchieta e principais eixos da cidade vão ter monitoramento reforçado. Se tiver alguma dúvida, quiser ajuda para planejar, é só ligar no SP 156. E São Paulo ganha ônibus elétricos.
Vamos seguir então aqui dizendo que São Paulo colocou mais de 140 ônibus elétricos nas ruas, o que agora já soma 1.149 veículos limpos na frota. Isso significa dizer que menos de 43,5 milhões de litros de diesel por ano e uma redução de cerca de 100 mil toneladas de CO2. Além de ajudar o meio ambiente, os novos ônibus têm ar-condicionado, Wi-Fi, USB e prometem viagens mais silenciosas e confortáveis. Para fechar nosso giro, vamos falar sobre o consórcio do ABC. Ouvinte, o consórcio ABC encerrou 2025 articulando a chegada da Casa da Mulher Brasileira à região com o apoio do Ministério das Mulheres. Também teve reforço de verba para a Casa Abrigo Regional e planejamento de uma campanha conjunta contra o feminicídio em 2026. E não parou por aí, viu? O Grande ABC deve aderir ao projeto Cidades Antirracistas no próximo ano, ampliando ações regionais de direitos humanos. Então, foi bastante coisa para a última reunião. E esse foi o nosso giro de notícias, leve, rápido e sem enrolação para você fechar a semana muito bem informado. E se você quiser se aprofundar nas histórias que a gente contou por aqui, é só acessar o nosso site oficial, é o abcdoabc.com.br. E agora uma pausa na programação, porque é sexta-feira e é hora de planejar o nosso final de semana. E a Larissa Rodrigues vai trazer tudo que tá rolando de mais legal aqui na região. É com você, Lari. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A Agenda Cultural está em clima natalino. Separei 3 dicas especiais para quem quer aproveitar esses próximos dias. As atividades lá no Paço de Santo André estão chegando ao fim. No domingo, dia 21, tem as últimas apresentações musicais e a despedida do Papai Noel, então corre para não perder. Já em Diadema, o Natal da Esperança está um verdadeiro encanto. Tem muita arte, lazer e, claro, o Papai Noel está lá esperando todo mundo. E para quem está no litoral, o Natal Criativo de Santos continua encantando. O destaque lá são os desfiles da Parada de Natal, que espalham aquele brilho por toda a cidade. E agora eu quero saber, Su e JP, o espírito natalino já bateu na porta de vocês também? Olha só, Lari, aqui bateu, entrou e já pediu um cafezinho natalino. Então, mais uma vez eu te digo, se depender do meu guri, o Natal começa em novembro e só vai acabar lá pelo Carnaval. É o único feriado em que o Brasil inteiro tenta ser gentil. E ainda que por engano, né? Mas vamos lá, vamos na fé. E tu, Su? O que tu vai fazer? Tu conta com o Papai Noel? Vai de Papai Noel no paço ou de ceia no sofá? Aqui é sempre ceia no sofá, daquelas que é 2 horas da tarde. A gente já tá arrumado e a gente janta muito antes da meia-noite, sempre em família. E seguindo aqui com as notícias, agora nós vamos falar sobre o empréstimo e plano de recuperação dos Correios. JP, o Tesouro Nacional aprovou um empréstimo de até 12 bilhões de reais para os Correios, bem abaixo dos 20 bilhões de reais pedidos inicialmente, e com o uso limitado a 5,8 bilhões de reais em 2025. E o prazo é longo. São 15 anos com 3 de carência e juros de 115 do CDI, bem menores que os 136% da proposta rejeitada no começo do mês. Haddad reforçou que os Correios continuam estatais, mas precisam de parcerias para gerar receita, citando até a Caixa para oferecer seguros e previdências nas agências. E segundo ele, o empréstimo não é para empurrar a crise. A empresa saiu já no prejuízo de 633 milhões em 2023 para 2,6 bilhões em 2024 e já acumula um déficit de 6 bilhões até setembro desse ano. Os Correios pediram 20 bilhões, ganharam 12 e vão agradecer como se fosse presente de Natal. No Brasil, estatal em crise sempre promete modernização, mas entrega fila, carimbo e nota de pesar. E a ironia não é a conta da salvação que vem com juros, carência. É aquela velha entrega expressa de esperança sempre atrasada. Os Correios precisam sim se recuperar, mas além da recuperação, precisa melhorar o serviço.
Então, serviço de atendimento, se atrasou a encomenda, se a sua encomenda foi roubada, normalmente o consumidor está totalmente desamparado e eles não querem ficar desamparados pelo governo. Então, acho que está aí na hora de ter uma relação mais recíproca. Saindo dos Correios, a gente vai para um capítulo de uma das nossas novelas políticas. Dessa vez com a cassação de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. JP, ouvinte, a mesa diretora da Câmara decidiu cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. E a decisão saiu em edição extra do Diário da Câmara. E no caso do Eduardo foi excesso de faltas. Ele foi para os Estados Unidos, pediu licença, a licença acabou em julho e ele simplesmente não voltou, acumulando ausência em mais de 1/3 das sessões. Tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a barrar a indicação dele para liderar a minoria, dizendo que não dava para exercer mandato fora do país. Já Ramagem perdeu o mandato depois da condenação no STF, com 16 anos de prisão e pela tentativa de golpe. E a Câmara ainda disse que nunca foi informada oficialmente da fuga dele para os Estados Unidos. Parece que o Brasil está virando uma série, né? Como tu disseste, sobre mandatos, fantasmas, exílios com Wi-Fi e é uma comédia. O clã bolsonarista conseguiu transformar o plenário em uma sala de embarque e o Ramagem embarcou na velha tática de quem foge achando que o país é zona de conexão, depois se beneficia com a gente com cara de palhaço, né? A justiça pode até demorar, mas quando chega não precisa de carimbo nem alfândega. Só faz o barulho certo. E olha que se toda sexta-feira viesse com esse tipo de faxina política, dava até para acreditar que o Brasil, de vez em quando, acerta o endereço do próprio futuro. Infelizmente, pro Eduardo Bolsonaro, política não é um dos cargos que dá para se fazer de modo EAD. É preciso estar presente no seu país e saber a realidade do que está acontecendo ali para comandar alguma coisa, para instituir políticas públicas, e não deu para fazer isso da terra do tio Sam. Então foi um tchau muito mais que bem dado. E agora chegou aquele nosso momento de sentar de perna cruzada, meio Buda, meio Zen, para dar um respiro no meio da correria. É a hora de deixar o noticiário quietinho para uma meditação através das palavras que chegam pra gente. Porque, claro, eu tô falando do nosso Quem Disse Isso? É isso aí. E a frase de hoje é uma frase simples, quase leve, mas que diz muito sobre o processo de criar e de desaparecer. Então, hoje sou eu que vou falar a frase para vocês. Anota aí. Escrever uma linha ou um verso já é bom. Apagar um monte deles também é. Eu vou repetir. Escrever uma linha ou um verso já é bom. Apagar um monte deles também é. E aí, JP, conta pra gente, quem disse isso? Quem disse isso foi Adriana Lisboa, escritora brasileira com obras traduzidas em mais de 20 países e vencedora do prêmio José Saramago. E ela escreve romances, poemas e contos marcados por delicadeza, silêncio e personagens em busca de sentido no meio do caos cotidiano. E essa frase nos faz refletir que muitas vezes, quando nós estamos escrevendo a nossa história, não tem problema nenhum em apagar algo se não ficou bom. Vai ficar ali aquela marquinha do lápis, mas é para nós nos lembrarmos e termos de referência algo que nós não queremos e construir algo totalmente novo. Então tá tudo bem desapegar desse passado sem esquecê-lo. E com essa reflexão linda, a gente encerra o nosso ABCcast de hoje. É isso aí. E se você quiser ouvir os episódios anteriores ou até mesmo compartilhar com alguém, lembre-se, nós estamos em todos os lugares. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Onde você quiser, basta ativar o sininho e dar o play. E não esquece de mandar aquele teu feedback. Pode ser elogio, sugestão ou até uma crítica construtiva, daquelas com uma palminha marota ou um joinha esperto no finalzinho.
E olha, só tá valendo aquele teu toque de alguma pauta que você quer ver por aqui. A gente sempre vai estar ouvindo vocês. E é sério, cada mensagem chega e é recebida com muito carinho. Você pode acessar o nosso Instagram, que é o @abcdoabc_oficial. E deixa teu comentário, porque você já sabe. A nossa conversa sempre continua por lá. E como sempre, é bom lembrar que nós temos um site que é atualizado diariamente, com notícias fresquinhas só para você, abcdoabc.com.br. Então, caro ouvinte, um grande abraço para você que está na estrada, no mercado, ou em casa, ou aproveitando o final de tarde. A gente agradece demais pela companhia, pela escuta e o carinho de sempre. Até o próximo episódio e que Natal te pegue de surpresa, mas com a bateria carregada. Um abraço muito carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.